Graças e paz, amados. Amém. Graças e paz, amados. Amém. Louvado seja Deus. Estamos iniciando mais uma semana na presença do Senhor inicial. E nós devemos ser gratos a Deus por essa dádiva. Muitos gostariam de estar aqui e não conseguiram chegar. Então nós estamos aqui no melhor lugar para render a Deus o melhor de nós. Melhor adoração, melhor louvor. Que você possa ofertar ao Senhor o seu melhor essa noite. Amém? Convido a igreja a se colocar de pé. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 42. Salmo de número 42. Quero cumprimentar você que está em casa, nos acompanhando pelas redes sociais. Você que vai nos acompanhar pelo YouTube. Que Deus abençoe a sua vida. Que a mesma presença que está aqui seja também com você, aonde você estiver. Salmo de número 84. Amém? 84, perdão. Deve estar na mesma coisa na próxima folha. Salmo de número 84, amados. Diz assim a palavra do Senhor: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e tornou ninho para si e para a sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam a tua casa, em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração está e são os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. O Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia em teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas da impiedade. Nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Vamos todos juntos declarar o versículo 12? Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém? Louvado seja o nosso Deus, que é nosso escudo, que é a nossa fortaleza. Ele que é socorro bem presente na hora da angústia. É a Ele que nós clamamos quando precisamos. É esse Deus maravilhoso. Nós queremos nesse momento render graça, render glórias, louvores e adoração. Quero convidar o nosso diácono Antônio Batista aqui à frente. Ele fará a oração de iniciação do nosso culto nesta noite. Vamos orar em nome do Senhor. Deus eterno Pai, nós te louvamos por este momento, porque estamos na tua casa, na tua presença. Queremos pedir a tua bênção sobre todos os teus filhos que aqui estão, e aqueles que vão chegar, e os que não puderem chegar aqui, Senhor. Mas nós entregamos na tua mão, porque cremos e confiamos que tu és Deus, Deus de providência, Deus que age e ninguém impede, mas a bênção chega porque tu és Deus que cuida dos seus filhos. Pai, abençoa esta noite, este trabalho, esta programação. Nós queremos, Senhor, que a tua bênção seja derramada em cada vida nesta noite. Também abençoa o preletor, Senhor, que o teu Espírito Santo possa trabalhar em cada vida aqui nesta noite. Ó Senhor amado, nós vimos, Senhor, o teu poder sendo derramado na vida dos seus filhos. Porque tu és um Deus que cuida, um Deus que zela e um Deus que ama. Pai, nós te agradecemos por tudo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Dá um sorriso bem bonito para ele ou para ela. E diz assim: você está no melhor lugar. Amém? O Ministério de Louvor está com a oportunidade. Graças a Deus. Para nós é um motivo de alegria estar aqui na presença do Senhor. É um motivo
Deus. Amém? Aleluia. Abre os teus olhos pra ver.
dependemos a cada dia de Ti. Nós respiramos porque o Senhor existe em nós. Ah, Senhor, para onde iríamos? Só tem palavra de vida eterna. Aonde nós irmos, nós não temos outro lugar, nós não temos outro caminho a percorrer, senão ao caminho que leva ao céu. Aleluia! Senão o caminho que é chamado de Jesus. Jesus, Jesus! Nós precisamos de Ti a cada instante. Nós suplicamos por Tua presença. Nós suplicamos pelo Teu perfume em nós. Exala, Senhor, derrama na Tua graça, na Tua misericórdia sobre as nossas vidas, e que o mundo veja um povo entregue totalmente ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, Jesus, 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 Jesus. E se alguém vier nos perguntar quem é o nosso Deus é Yeshua, Jesus. Seja isso São Paulo na nossa vida, no nosso peito, no nosso caminhar, que exalamos o Teu perfume, a Tua luz seja vista em nós, Jesus, porque nós precisamos de Ti para viver, nós precisamos de Ti para caminhar, para respirar. Cada dia nós precisamos da Tua presença, Senhor. Reina em nós, Senhor. Glorificando ao Senhor, reina sobre a nossa vida, reina sobre nós. Nós somos o Teu povo, a Tua igreja, clama pelo Teu nome.
missionário Monte é bom, queremos que você que está nos dando a honra da sua visita aqui nessa noite. Você que é nosso visitante dentro da denominação, faça um sinal com a sua mão para que a igreja possa lhe conhecer. Temos ali, que é quase em casa, né, Fábio? Algum não evangélico que nos dá a honra da sua presença essa noite? Algum não evangélico? Como a todos, um excelente culto para a glória do nosso Deus. Ele já se faz presente neste lugar. Abra sua boca, glorifique, exalte esse nome e tem todo o poder no nome de Jesus. Quero convidar todas as crianças de 2 a 10 anos aqui à frente. Nós estaremos orando para que elas subam para uma programação específica para elas, em primeiro lugar. Para essa oração, quero convidar o diácono Ailton. Ele estará orando, abençoando as crianças e as suas professoras, em nome de Jesus. Senhor, meus irmãos, eu convido a todos a empunharem suas mãos para frente, para essas crianças, pois são o futuro da nossa igreja. E vamos orar não só por ela, mas por todas as suas famílias. Amém? Oremos. Pai Celeste, Deus de amor e misericórdia, louvado e agradecido e exaltado é teu santo nome, Senhor. Nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por essa noite estarmos aqui em Tua casa, ó Pai, e por essas crianças aqui presentes, Senhor, para que elas possam, Senhor, hoje aprender ainda mais a Tua palavra, Senhor, a porção da Tua palavra no coração dela nessa noite, Senhor. Também nós queremos te pedir pelas professoras, Deus, que ela venha ser instrumento de Tuas vidas, Senhor, unja com o óleo do Teu Espírito Santo, para que nesta noite ela possa transmitir a essas crianças, ó Pai, a Tua palavra, Senhor, que elas possam sair daqui preenchidas, e onde quer que elas estejam, ó Pai, possam também levar a Tua palavra e a Tua luz, Jesus Cristo. E em nome de Jesus, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Aleluia. Em suas orações amadas, inclua o ministério infantil dessa igreja, para que essas amadas continuem aí, abençoando a vida das nossas crianças com instruções que vêm do alto. Amém? A oportunidade nesse momento está no conjunto Voz de Jesus.
Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar a nossa irmã Neili aqui à frente, nos passar para o momento do ofertório, momento de recolhimento de dízimos e ofertas da casa do Senhor. Você que é nosso visitante, não se sinta constrangido, esse é um momento nosso, nós possamos então dar o nosso melhor ao nosso Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Vamos cantar o hino 375 do cantor cristão. Eu ainda estou possível, muito, mas nós vamos adorar o Senhor e a igreja vai louvar junto comigo, pois é muito conhecido. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor, render-lhe sempre a rede louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, render-lhe sempre a rede louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos excelsos da graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, render-lhe sempre a rede louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, render-lhe sempre a rede louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Desmanhoso, vivo na luz, pela vontade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, render-lhe sempre a rede louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, render-lhe sempre a rede louvor. Quero convidar a diaconisa Tânia, para estar orando pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Soberano Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento, Senhor, de ofertório. Meu Deus, que o Senhor abençoe a cada um, meu Pai, que trouxe a sua oferta para abençoar a tua casa, meu Deus. E aqueles também, Senhor, que não puderam chegar até aqui, Senhor, toma nas tuas mãos, abre as portas, Senhor, dê emprego, resolve a situação financeira, meu Pai, de cada um de nós. Senhor, que essas ofertas sejam, meu Pai, para a manutenção da tua casa. No nome maravilhoso de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos passar para o momento da oração da fé. Nesse momento eu quero convidar aqui à frente David, Dani, Brígida, Maiara, Jéssica. Jana não vem hoje, ele já falou. Mas eu quero convidar essa equipe aqui à frente. Eu vi Maiara por algum lugar. David, Dani, Brígida, Jéssica, Maiara.
eu também vou descer nesse momento. Eu queria pedir ao nosso pastor, se possível, estivesse ungindo essa equipe nesse momento da oração da fé. Para essa oração convida a diaconisa Regina Josefa. Essa equipe, amados, é a equipe de diretoria, ou parte, está falando de Amarina, da diretoria do acampamento da nossa igreja. Nós vemos travando assim batalhas bem árduas, durante esse processo todo. Chegamos finalmente à semana do acampamento. É uma semana que inspira muito cuidado acerca do que diz respeito ao espiritual. A gente sabe que muitos levantes ocorreram durante todo o processo até chegar essa semana tão aguardada, tão esperada, Então, nós estamos precisando, somos carentes das suas orações, que em suas orações vocês estejam apresentando essa equipe. Nós estamos aqui também representando os acampantes, porque também somos acampantes, para que tudo ocorra debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor já está lá, provendo tudo que é necessário, e a presença necessária para ser derramada nas nossas vidas já está reservada. Amém? Essa oração também a gente vai colocar em nossa irmã Edith Vicente, que está 24 horas aguardando vaga para ser transferida. Nosso evangelista Jeremias também está com crise de coluna. Amém? Diaconisa Regina. Senhor, ficar de pé. Morar nele, apresentando assim. Servo de Deus nas mãos dele, para que o Senhor capacite. Maravilhoso Deus, eterno Pai que está no céu, aqui estamos mais uma vez na tua presença, Senhor. Te agradecendo pelo esse momento glorioso. Te agradeço pelo dia de paz que Ele nos concedesse. Uma manhã, Senhor, na tua presença, e aqui estamos novamente na tua casa, para unir a nossa voz em louvor e adoração a ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade. Pedindo nesta hora, Senhor, perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados. Sabemos que somos pecadores, mas a tua graça e o teu amor tem nos alcançado. Por isso que estamos aqui, Pai. Em nome de Jesus, o teu filho amado, e pedindo perdão pelas nossas falhas. E agora, Deus, eu quero apresentar essa equipe nas tuas mãos. Deus, tu tem visto a luta, a batalha, não tem sido fácil, mas uma coisa nós temos certeza, de que tu estás, Senhor, com teus servos. Capacita, concede a tua graça. Vai repreender toda ação contrária contra o teu espírito, Senhor. Que caia por terra, Senhor, toda a ação do inimigo. E que eles venham ser vitoriosos naquilo que eles estão fazendo, Senhor, em prol da tua obra, Pai. Em nome de Jesus, vai capacitando cada um. Vai dando a tua graça, sabedoria. Senhor, vai dando direção, direcionamento, vai abençoando os teus servos, para que eles possam unidos fazer, Senhor, o que eu querer. Capacita, ajuda, Senhor, orienta, Pai, em tudo que eles estão fazendo, para que o teu nome seja glorificado, Deus. Sabemos que tudo isso é em prol do teu nome, é em prol do teu reino. Que vidas venham a ser saradas, vidas venham a ser salvas, porque tu sabes que o nosso maior objetivo da tua igreja, Deus, é alcançar vidas para o teu reino. É esse o objetivo da tua igreja, Senhor amado. E nós precisamos ver vidas se rendendo aos teus pés, vidas sendo libertas, transformadas, para a glória do teu nome, Senhor. Vai capacitando os teus servos. Agora te pedimos uma bênção especial pela tua filha que está ali, Senhor, hospitalizada. Deus, estenda as tuas mãos. Faz o teu querer, Senhor. Sabemos que o nosso desejo, tu sabes que o nosso desejo é ver teus filhos agradecendo a vitória. Aleluia, mas eu sei que tu estás no controle de tudo e de todos, Senhor. Vai abençoando, vai dispensando as tuas bênçãos. Continua, Senhor, com a tua igreja. Desperta o teu povo para vir para a tua casa, Senhor. Pois é aqui o lugar ao qual tu escolhesse, consagrasse, para que o teu nome seja glorificado. Coloca no coração dos teus filhos o desejo de estar na tua casa, porque é o melhor lugar aonde
precisar. Ó Pai querido, continua conosco, abençoando cada um dos teus filhos. É o que nós te pedimos e já agradecemos, em nome de Jesus. Vamos dizer o nosso verso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Glória a Deus. A oportunidade está com o Ministério Feminino.
Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar nosso pastor Clóvis. Ele estará orando e encerrando essa primeira parte, apresentando a vida do evangelista Ivanildo França, que nos trará a mensagem essa noite. Pai do Senhor, meus irmãos, feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa primeira parte, pelos louvores, pelas orações, ministrações do Pai que foram feitas aqui nesta noite. E, Senhor, te pedimos, continua, Senhor, falando aos nossos corações. Usa o teu Filho com graça, unção, poder. Ó Deus, em nome de Jesus, e que a palavra que o Senhor ministrou ao coração dele, usa-o, Pai, com graça nesta noite para ministrar os nossos corações. E todos os levantes do adversário na hora da transmissão ou recepção da tua palavra, repreendemos em nome de Jesus. E declaramos que o teu Espírito Santo continua com total liberdade de atuação no nosso meio. E falando poderosamente aos nossos corações, é o que eu te peço agora, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Evangelista Ivanildo. Paz do Senhor, irmãos. Uma tosse já faz um bom tempo. Não me larga de jeito nenhum. Mas ela vai sair. Pastor Clóvis, ele é especialista em pegar você de surpresa. Confesso, não tinha nada programado para me pregar nessa noite. Aí ele chegou aí de lado, olhou. Tudo bem. Irmãos, abram suas Bíblias. No livro de 2 Reis. Capítulo 5, do verso 1 em diante. Segunda Reis 5, do verso 1. Vamos ler até o verso 17. Amém? Confesso aos irmãos que amanheci o dia, pastor, fazendo a meditação, preparei uma mensagem de manhã. Mas na hora de pregar, agora, não vai ser ela. Deus, ele nos condicionou a outro rumo. Em 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao 17, a palavra do Senhor, ela nos diz assim: ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou no serviço da mulher de Naamã. Observe esse verso. Essa menina ficou como escrava da mulher de Naamã. Verso 3. Disse esta a sua senhora: oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestido. Entregou a carta ao rei de Israel, que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse:
Sou eu Deus? Posso matar ou vivificar? Porque este envia alguém a mim para que eu o restaure da sua lepra. Notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Assim veio Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a sua carne te será restaurada, e serás purificado. Porém, Naamã indignou-se muito, e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia, por-se-ia em pé, e invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria a lepra. Não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? Assim se voltou e se foi com indignação. Chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não a teria feito? Quanto mais, dizendo-te ele: lava-te e serás purificado. Pelo que ele desceu, mergulhou no rio 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada, e se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou Naamã ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: agora conheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora peço-te que aceites um presente do teu servo. Respondeu o profeta: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. E estou na mão com ele para que eu aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, contudo, dê-se ao teu servo uma carga de terra que 2 mulas possam transportar, pois nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua palavra lida em nosso meio, Senhor. Pedimos ao Espírito Santo de Deus que ilumine as nossas mentes, Pai, nesta hora, tornando-as perceptíveis a tua palavra, Senhor. Ó Senhor, faz o teu querer nesta noite, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Queridos irmãos, a história de Naamã é extremamente conhecida entre o povo de Deus. É extremamente conhecida entre os leitores da Bíblia. O problema é que nós estamos diante de um fato que nos chama a atenção para alguns fatores que é necessário na vida de um ser humano, principalmente, em especial, na vida daquele que serve ao Senhor. O texto ele nos mostra uma passagem que fala de um homem que tinha um status, era um comandante geral de um exército, de uma nação,
Mas, apesar do seu status, ele era um homem rejeitado, porque ele era leproso. E a lepra era uma doença que afastava o ser humano do meio da sociedade. Ele estava afastado da sociedade. Ele vinha, ficava em um lugar reservado. Porque apesar de ser o comandante, mas ele não podia estar em contato com as pessoas. Isso lhe perturbava, isso lhe diminuía, isso machucava a sua mente, machucava a sua consciência. Ele nem sequer poderia dizer, eu sou o maior. Ele nem poderia dizer entre o exército. Porque quando ele quisesse se exaltar, alguém poderia dizer, tu é leproso. Isso era o suficiente para humilhar, desprezar qualquer um daquela época. Mas Deus, irmãos, Ele usa quem quer, quando quer, como quer e a hora que quer. Uma das coisas que nos chama muita atenção aqui, no versículo 2, que diz que quando saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, levaram presa uma menina, e essa menina ela ficou como escrava, serva da esposa de Naamã. Havia uma diferença. Para mim, para você, temer ao Senhor, não importa a minha posição social. Para ser temente a Deus, não precisa estar passando por fartura, por momentos bons, em posição de destaque. Não precisa ter altos conhecimentos. Essa menina, ela foi levada e ela ficou como serva. Mas uma coisa é certa, ela foi servir como escrava, mas no seu coração ela servia ao Senhor. Ela temia ao Deus de Israel. Esse temor nunca saiu de dentro dela. Presta atenção. Aonde tem um que teme a Deus, coisas grandiosas acontecem. Todo mundo presenciava o sofrimento de Naamã, né? Mas ninguém resolvia nada. Aonde quer que você esteja, não importa a função que você esteja exercendo. Se você teme a Deus, algo diferente vai acontecer através de você. E esta menina chegou para a sua senhora, a esposa de Naamã, e disse assim, olha, se o meu senhor, ele fosse até o profeta lá, que tem lá, no meio do meu povo, ele ficaria sã do seu problema. Olha, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, pois quando ela crescer, não se desviará dele. Se a sua criança, o seu filho, foi admoestado no temor do Senhor, ela vai crescendo aonde quer que ela esteja, o que ela estiver fazendo, ela vai fazer a diferença, porque ela teme ao Senhor. Eu nunca esquecia dos ensinamentos que o nosso pai dava. E no dia em que eu pensei em desfrutar do mundão, uma das coisas que batia na minha mente na hora do aperto, na hora que as coisas ficavam realmente difíceis para mim lá fora, vinha logo na mente a lembrança dos ensinamentos do meu pai. Quando ele sentava, pegava a Bíblia e dizia, olha meu filho, o caminho é esse. E eu sempre dizia, eu estou aqui, mas não sou daqui. E assim foram muitos. Vai crescendo, vai passando o tempo.
Mas chega uma fase de adulto em que tudo aquilo que ele foi ensinado vem à tona. E ela começa a cair em si. E toma a posição do filho pródigo. Voltarei lá para o meu pai. Reconhecerei que não pequei contra o pai, contra Deus, contra ele. Essa menina, quando foi levada para a casa de Naamã, ela levou consigo o temor de Deus. E isso fez a diferença, porque quando ela viu o sofrimento do seu senhor, mesmo sendo serva, ela não queria aquilo para ninguém, independente de onde você estiver. O que você estiver exercendo na hora, guarde dentro de você o desejo de ver as pessoas bem, porque aquilo que eu não quero para mim, o mal que eu não quero para mim, eu não posso desejar a ninguém. E essa menina preocupada disse à sua senhora: manda ele lá na minha terra, tem um profeta, e esse profeta, ele pode orar por ele e curar as suas feridas. Mas estamos diante de um homem que era acostumado com o glamour. Ele era um homem que vivia de vitórias em vitórias, num patamar de vida diferenciado, deixando assim a sua alma muito orgulhosa e muito soberba. Porque aí é onde está a desgraça do homem, o orgulho e a soberba. E diz o texto que quando ele foi orientado para ir lá, ele, sem dúvida alguma, não pensou duas vezes. Porque as pessoas, para se livrar do problema, ela vai aonde nunca, jamais, se não tivesse problema nenhum, ela iria. Só se lembrou de ir porque queria ficar livre do problema. E diz o texto que ele foi, levou um monte de presentes caríssimos, mas do seu rei passou uma carta de rei para rei, porque era o costume da época em que, para que o mensageiro de um reino fosse se apresentar ao outro rei, precisava de uma carta de apresentação do seu rei para aquele rei. E quando ele levou essa carta e entregou ao rei, diz o texto que na mesma hora o rei indignou-se e pensou assim: por acaso, esse cara está querendo briga. Esse cara está querendo me provar. Ele me manda o seu general leproso para que eu cure. Ainda disse, mas por acaso, sou eu Deus para curar esse homem? E ele indignou-se. E ele diz no texto que ele rasgou as suas vestes, porque ele sabia como eram os assírios. Os assírios, quando entravam em uma guerra, eles entravam para matar, para estraçalhar. Ele pegava os seus adversários, os seus inimigos. Para os irmãos terem uma ideia, a tortura era tanto que ele arrancava olho, ele arrancava dedos, ele arrancava unhas, ele deixava totalmente os seus inimigos mutilados. E quando não matava, aí ele deixava os inimigos mutilados. Os assírios era terrível. Quando o rei de Israel recebeu essa carta, olhou e disse: esse homem está me provocando, ele está querendo guerrear. Ele sabe que eu não sou Deus. Mas aonde tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, o Senhor se manifesta ali. E o profeta de Deus olhou, viu o seu rei desesperado, porque muitas vezes, irmãos, o Senhor levanta a sua serva, o seu servo, para abençoar, muitas vezes, a empresa onde você está,
a escola onde você ensina, o trabalho onde você se ocupa, a vizinhança onde você está, Deus quer te usar para isso. Foi assim com o profeta. O profeta, ao ver o seu rei desesperado, disse, não, peraí, se atemorize não. Porque aquele que tem Deus na vida, o objetivo dele é trazer a paz no ambiente. É trazer a paz para as pessoas. É trazer a paz para aqueles que lhe rodeiam. E o trabalho do profeta era trazer uma mensagem de Deus, uma mensagem de conforto, uma mensagem de segurança, uma mensagem de restauração, mas também uma mensagem de repreensão, uma mensagem de poder. E ele disse ao seu rei, não, reis, manda ele vir a mim. Chamou a responsabilidade para ele. O povo brasileiro precisa chamar a responsabilidade para si nesse período difícil em que nós estamos vivendo. O povo brasileiro, ele precisa, nós irmãos, eu digo o povo, nós, eu, você, precisamos chamar a responsabilidade e se enquadrar dentro de 2 Crônicas 7,14 e ficar ali na brecha para que o Senhor faça um mover na nossa nação. Nós somos os Eliseus da atualidade, queridos. Nós estamos aqui como representante de Deus. Eliseu ali era o representante de Deus. Venha, mande ele vir a mim. A gente observa aí no homem de Deus a convicção de que Deus estava com ele. Você precisa ter convicção de que Deus está com você nas horas de desafio. Quando os desafios se deparar diante de você, entenda, creia, o Senhor é contigo. Eliseu não pensou nem 2 vezes, manda ele vir. O rei estava desesperado, o rei de Israel, pensando que ia ter um ataque assírio, e era tudo que ele não queria para Israel. Mas tinha um homem de Deus, um representante de Deus, um profeta de Deus, porque hoje precisamos ser o profeta de Deus aonde quer que estejamos. Porque quando se teme ao Senhor, a sua voz, ela chega ao lugar mais alto da sociedade. A voz da menina chegou até ao rei. De um rei para o outro rei. E foi até o profeta de Deus. Mas agora chegou a hora, né? Veio Naamã, se apresentou ao profeta. O profeta nem sequer o recebeu. Ele era tão certo, tão convicto de que Deus ia fazer algo diferente na vida daquele homem. Mas uma das coisas era necessário, que o orgulho daquele homem, Naamã, fosse abatido e fosse por terra. Então ele disse assim, chamou o servo dele, o profeta disse, olha, vai lá, diz a ele, tem um rio ali. Eu não sei se os irmãos daqui já tomou banho de lagoa, né? De rio, de açude. Não tem açude limpo. É difícil você ver um açude limpo, né? Ah, pastor, a gente foi para uma viagem missionária em Saloá. E lá a gente, quando saiu para evangelizar, Saloá estava naquele tempo de verão, seca mesmo. E tinha um açude. O açude já estava baixando o seu limite. E o chão já estava todo rachadinho, aquele chão do sertão. Aí, o morador de lá disse, olha, a única água para beber que nós temos é essa daí. Rapaz, essa daí é. Aí, quando a gente pensou em beber, aí estava o cavalo ali, estava o boi ali, estava o bode ali,
Enquanto eles estavam bebendo água, estava tudo bem, mas o cavalo achou de fazer xixi dentro da água. O boi, nem se fala o que foi que ele fez, né? Ali mesmo. E só tinha aquela água para beber. Imagina para tomar banho. Naamã não queria entrar dentro do rio, porque o rio era sujo. E ele ainda disse mais, lá tem 2 rios que as águas são cristalinas. Ele poderia me ter dito e eu tinha tomado banho deles lá. Mas às vezes Deus quer trabalhar na sua vida do jeito dele, não é do seu jeito. Deus queria trabalhar na vida de Naamã do jeito dele e não do jeito de Naamã. Aí, para começar, Eliseu mandou o seu servo ir a ele. Vá lá, diga a ele, mergulhe 7 vezes naquele rio. Ele olhou assim e disse, mas peraí, eu sou o general, rapaz. O cara nem a mim veio receber. Era para ele vir a mim, porque eu sou o general. Quem sou eu? Quem é você? Quem é o presidente? Quem é o governador diante do Senhor da glória? Se ele quiser exaltar, ele exalta. Se ele quiser humilhar, ele humilha. Se ele quiser bater, ele abate. Porque ele é Deus. Mas ali foi o homem. Indignou-se. Montou da sua caravana e vamos embora daqui. Indignado, irado. Aí sempre tem aquele conselheiro que está ali para evitar que você faça o pior, faça besteira. Sempre tem um que evita que o grandalhão faça besteira. Aí um dos servos de Naamã disse, meu senhor, meu pai, um homem de Deus pediu apenas para você mergulhar e ser purificado. Ele não disse você mergulha e espera para ver se vai ser não. Ele disse você mergulha 7 vezes e será purificado. Ele não disse sim, não. Ele disse você vai ser. É preciso muitas vezes entender o que Deus quer falar para nós. Porque muitas vezes estamos num estado espiritual, emocional e psicológico de forma tão altivo que os nossos ouvidos espirituais não se abrem para entender a voz de Deus. Quando Deus disse, eu vou te abençoar, a gente fica questionando, será que Deus vai me abençoar? Ele não disse, se você fizer isso, eu vou lhe abençoar. Ele apenas disse, eu vou te abençoar. A palavra de Eliseu para Naamã foi, mergulhe 7 vezes e você será curado. E não disse assim, mergulhe e você vai ver se por acaso você vai ser. Indignou-se e ia voltar. Aí o servo dele chegou para ele, meu pai, por favor, o homem de Deus apenas pediu para que você, mandou você mergulhar 7 vezes para você ser curado. É como diz assim, ele te pediu coisa impossível. Ele pediu a coisa mais simples. Imagine você que foi para mergulhar em um rio. Imagina que Jesus, ele cuspiu no chão, fez lodo e passou na vista do cego. É bem higiênico isso, né? É bem limpo isso aí, né? Uma coisa bem higiênica. A não dizer o contrário, né, David? Quanto mais mergulhar em um rio. Aí eu me lembrei de Saloá, que a gente teve não somente que tomar banho lá, mas beber também. E teve que dividir com boi, cavalo e cabra. E jumento. Que ali estava. Aí Naamã para mergulhar não queria. Orgulhoso. Ia perder a bênção. Porque o orgulho é assim. Afasta o homem de Deus. Ele cria dentro do homem uma soberba e não permite que o Senhor o abençoe.
Aí diz o texto, irmãos, claramente, que nós somos mensageiros do reino dos céus para trazermos paz e segurança aonde estamos, independente do que estamos exercendo, da nossa posição na sociedade. O versículo 8 ele deixa bem claro, quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, ele mandou dizer ao rei. Então a minha posição ali era agora fazer com que tudo acontecesse. E assim ele fez. Agora, depois que eu fizer a minha parte, como alguém vai receber a minha palavra? Foi a posição de Naamã. Recebeu de forma estranha, horrível, terrível. Mas teve um lá que aconselhou ele, fez com que ele voltasse, mudasse de pensamento e de mentalidade. E o que aconteceu depois? O reconhecimento e o arrependimento de forma humilde leva o homem à vitória. Foi o que fez no versículo 13 e no versículo 14. A Bíblia diz, o texto diz que chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram, meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não a teria feito, quanto mais dizendo-te a ele, lava-te e serás purificado. Pelo que desceu, mergulhou no rio Jordão 7 vezes, conforme a palavra do Senhor Deus, e a sua carne foi restaurada, e se tornou como a carne de um menino, e ele ficou purificado. Isso tudo aconteceu quando ele reconheceu a sua insignificância diante do Senhor. Quando se reconhece que nada é diante de Deus, aí o Senhor exalta. E o que aconteceu? A gente já sabe, devemos fazer a obra do Senhor desprovido de qualquer interesse. Porque quando Naamã ele foi curado, foi restaurado, ele saiu dali limpinho. Quando se levantou e olhou, e já estava todo bonitinho, ele agora foi retribuir ao homem de Deus com bens materiais. Veja, irmãos, que esse texto, ele contradiz, pastor, o evangelho que está sendo pregado hoje por puro interesse. Nós recebemos de graça do Senhor o poder. E eu vos dou poder para curar, para expulsar demônio, para fazer maravilhas. De graça tu recebesse, de graça tu dá. Isso já prevalecia da vida dos profetas, lá no Antigo Testamento, há mais de 800 anos antes de Cristo. Quando Naamã, todo empolgado, porque já estava sã, foi lá presentear o homem de Deus, ele disse, não, leva tudo que é teu, eu não quero nada. Sabe por quê? Porque precisamos nos sentir útil na obra de Deus, independente do que venha depois. Sinta-se útil na obra de Deus, independente se você vai ser ou não recompensado. Não espere recompensa do homem para realizar a obra de Deus. Faça-a por amor, faça por obediência, faça por temor, porque o Senhor há de te abençoar quando você bem não espera. Faça desprovido de interesse, porque Ele há de te recompensar. E você nunca vai imaginar de onde vai vir. Mas Ele vai vir, vai trazer. Ele vai tirar do nada e fazer acontecer. Sabe por que a palavra do Senhor lá na criação tem o verbo fazer?
estava dizendo lá na classe um dia desse, tem dois verbos, o aba e o asa no hebraico. Um é aquele fazer de onde já existe. Eu vou fazer esse púlpito aqui, mas já existe a madeira. Aí eu vou pegar a madeira, eu vou trabalhar e vou fazer. Mas agora, eu preciso que aconteça de onde não existe. Aí eu vou dizer, faça-se. E da onde você olha e não vê nada, sai. Foi a palavra do Senhor para fazer toda a criação. Faça-se. Faça-se. De onde não existia, passou a existir. Porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Então fazer a obra do Senhor é fazer desprovido de interesse, sabendo que a recompensa vem, não importa de onde nem por onde, mas o Senhor há de te abençoar, porque Ele é aquele que faz acontecer de onde não existe. E diz o texto que Eliseu chegou para Naamã e disse, leva tudo que é teu. Mas o problema maior aqui não era somente recompensar e receber a recompensa. Porque o profeta de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, que teme ao Senhor, ela trabalha, ela é visionária, ele é visionário. Ele faz a obra aqui, pensando ali o nome do Senhor ser exaltado. Quando Eliseu foi e fez aquele milagre na vida de Naamã, e Naamã tentou recompensá-lo e ele não aceitou, porque ele estava ali como representante dos céus. Eu, você, nós somos representantes dos céus aqui na terra, porque Jesus Cristo, Ele nos fez isto em nós. Através do novo nascimento, Eliseu pensou lá na frente, porque ele precisava de mostrar àquela nação idólatra que há um Deus em Israel. E pensando assim, ele transformou a mente de Naamã, a mente idólatra, a mente orgulhosa, a mente altiva, a mente soberba, em uma mente temente a Deus. De forma tal que a gente começa a ler no verso 17, quando ali Naamã disse, se não queres contudo, desce ao teu servo. Ele agora, diante de Eliseu, diante do profeta de Deus, ele considerou-se não general, mas se considerou servo de Eliseu. Porque o Senhor é assim. Ele reconheceu a autoridade de Deus na vida do homem de Deus. E quando você teme a Deus, o povo vê a autoridade de Deus na sua vida. E ali ele disse, desce ao teu servo uma carga de terra que 2 mulas possam transportar. Observe, ele queria agora mostrar a toda a Síria que Israel havia um Deus que fazia aquilo que nenhum outro Deus fazia. E agora ele ainda disse mais, pois nunca mais oferecerá este teu servo holocausto de sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. A ação do homem de Deus mudou a história da vida de um homem. A atitude do homem de Deus mudou a história da vida de Naamã. Precisamos agir de forma que mude a história da vida da nossa nação. E esta nação saiba que há um Deus que pode fazer o impossível. Que Ele nos abençoe.
Vamos orar, meus irmãos. Deus está querendo levantar atalaias no nosso meio. É interessante que a igreja do Senhor tem sido desafiada. Durante algum tempo, não sei se a melhor palavra é acomodação, acho que não é acomodação, mas a igreja do Senhor cresceu. Década de 70 e 80, a igreja era pequena, mas é interessante, era extremamente valente e ousada. Houve uma explosão do evangelho no Brasil e a igreja se tornou grande, porém acomodada. Mas o nosso Deus continua querendo fazer. O nosso Deus continua querendo levantar Eliseus no tempo de hoje. Homens e mulheres corajosos e corajosas, para anunciar a palavra ao servo, mas também anunciar a palavra ao rei. E esse é papel nosso. E Deus quer levantar essa igreja. E para Deus levantar essa igreja, Deus conta comigo e com você. Não são outras pessoas. Porque muitas vezes a nossa intenção, ou intento do nosso coração, podia levar, podia fazer, mas vamos pensar, onde você trabalha? Quem é o profeta lá? É você. Então Deus quer te usar lá. Porque muitas vezes nós pensamos que Deus quer nos usar em um lugar assim extraordinário. Não. É no seu trabalho, é na sua escola, é na sua faculdade, é na sua rua. É lá. E que sejamos Eliseus, sendo usados por Deus. Que tenhamos a coragem e ousadia de deixarmos Deus nos usar da forma que Ele quer nos usar. Chegou o tempo, meus irmãos, da igreja se levantar novamente. Deus tem feito grandes coisas na igreja do Brasil e eu não tenho dúvida. Mas Ele quer fazer muito mais. O evangelista Ivanildo, pregando hoje, está falando dos desafios, né? Que estão diante de nós, período eleitoral, tantas coisas acontecendo. A gente sabe que a nossa solução, a resposta para nós está no joelho. Está em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos nossos caminhos, então virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei nessa terra. Aí a nação será abençoada. Se a nação for abençoada, Cabo vai ser abençoado. Cabo sendo abençoado, Ponto dos Carvalhos vai ser abençoado. Ponto dos Carvalhos sendo abençoado, a sua rua vai ser abençoada. A sua rua sendo abençoada, a sua casa vai ser abençoada. É dentro dessa dimensão que Deus quer atuar. E Deus conta com cada um de nós. É tempo de, diante do Senhor, nos levantarmos para sermos ousados como Eliseu foi ousado. Pastor, mas Naamã era um homem de guerra. Mas Eliseu era servo do Senhor da guerra. Então Eliseu não estava preocupado se ali tinha um capitão de guerra. Porque o Deus que ele servia, o Deus que nós servimos, é o Senhor da guerra. Ele não é o general de guerra, ele é o Senhor da guerra. Que a Bíblia diz que ele é Jeová Sabaó, ele é o Senhor da guerra. Por isso a certeza e a tranquilidade de Eliseu falar para Naamã: eu não preciso nem te receber, só uma palavra. E aí bote no seu coração. A única coisa que você precisa, basta uma palavra. Uma palavra. Se Deus liberar sobre a sua vida uma palavra, pronto, pode ter certeza, a bênção do Senhor vai te alcançar. E o nome dele será exaltado e glorificado na sua vida. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. E eu gostaria de orar diferente hoje. Qual a diferença, pastor Clóvis? Muitas vezes nós, e eu sou de uma época da igreja que palavras assim, a igreja era desafiada. Desafiada a assumir um novo posicionamento diante do Senhor. Desafiada a entender que Deus conta, sabe com quem? Comigo. Comigo. Mas é interessante que o tempo foi passando e assim, e não é, isso é um problema de Monte Hermon. Não, é geral, nas igrejas de uma forma geral. Palavras desafiadoras são pregadas, mas não se há mais apelo.
para desafiar o crente. Nós nos acostumamos a desafiar o descrente. Ela quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Mas hoje a palavra é diferente e o convite é diferente e Deus está desafiando você. Deus nessa noite quer te levantar como um Eliseu. Ser um profeta de Deus na terra. Ser boca de Deus na terra. Esse desafio, meus irmãos, é para nós, Igreja Batista Missionária Monte Hermon. E entenda, Deus está querendo levantar um povo corajoso, guerreiro e que aceita desafios. Quantos desafios têm aparecido diante de nós e nós temos deixado passar? Fala, Senhor, 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 Senhor. Deus quer levantar Eliseus. E é interessante que você, quando vê a história de Eliseu, ele é discípulo de quem? Elias. Está vendo? Deus usou um, desafiou um, discipulou. O outro também foi desafiado e também foi usado por Deus com autoridade. Chegou esse tempo, meus irmãos. E Deus hoje está desafiando a Igreja Batista Missionária Monte Hermon a se posicionar de forma diferente na terra. E de ter a coragem de começar a falar para Deus, Senhor, conta comigo. Imagina se essa menina não tivesse falado. O milagre não aconteceria na vida de Naamã. Muitas vezes nesse texto a gente presta muita atenção em Eliseu. Mas tudo começou com a menina. Ela teve coragem. E você, meu irmão? E você, minha irmã? Tem tido essa coragem? Quando aparecem os desafios diante de você, o que você tem feito? Tem simplesmente falado assim, não, eu vou orar. Ou tem dado a palavra que a pessoa precisa ouvir? É tempo. É tempo. E Deus está requerendo isso da igreja. E é hora de nos posicionarmos diante disso. Eu quero orar. Mas antes de orar, eu quero fazer um apelo hoje. Se você na noite de hoje está disposto a ser usado por Deus como essa menina, ou como Eliseu, eu gostaria que você pudesse nessa noite se colocar diante do Senhor. E falar, Senhor, conta comigo. Conta comigo. Conta comigo. A Bíblia diz que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Será que o dono da seara pode contar com você? Ele hoje quer te usar como usou a menina. Ele hoje quer te usar como Eliseu. Ele hoje quer te usar como Elias. Ele hoje quer começar a te usar. Mas entenda uma coisa. Deus só começa a nos usar quando nós passamos a nos dispor na presença dEle. E quando declaramos, Senhor, conta comigo. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nessa noite. Toda a igreja, feche os seus olhos nessa noite. E se você nessa noite está disposto a dar esse passo e falar, Senhor, conta comigo. Levante uma de suas mãos. Eu vou estar orando por você nessa hora. Pai, em nome de Jesus nós estamos de olhos fechados, ó Pai. E o Senhor, meu Deus, está contemplando aqueles que estão aceitando esse desafio, Pai. E que o Senhor pode contar com eles, Pai. Deus, de uma forma especial, eu venho lhe pedir, Senhor, que para essas vidas, o Senhor possa usar como usou essa menina. O Senhor possa usar como usou Eliseu, ó Pai. Ô Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor comece a levantar no nosso meio, Pai, atalaias, ó Pai. Ô Senhor, servos, Pai, que estejam dispostos, Pai, a fazer ou levar avante, Senhor, o Teu Evangelho, Senhor. Ó Deus, seja pequeno, seja grandes, Pai.
Ô Senhor, e para isso, Pai, eu venho lhe pedir, Senhor, que o Senhor, meu Deus, esteja revestindo-os, Pai, de autoridade, de ousadia, de graça, de intrepidez, ó Pai. Ô Senhor, usando-os, Pai, com unção e graça na terra para a glorificação do Teu nome. Nós, Pai, como igreja do Senhor, queremos abençoar, meu Deus, a todos, Pai, que estão tomando esse passo nesta noite, Senhor. E pedindo, Senhor, que a Tua graça seja sobre eles, Pai, para a glorificação do Teu nome. Te agradecemos, Pai, pela palavra desta noite, Senhor. Palavra desafiadora, Senhor. Ó Deus, e em nome de Jesus, ó Pai, vá se movendo, Senhor, no nosso meio, Pai, e levantando, Senhor, ó Deus, vidas dispostas, ó Pai, ó Senhor, a serem úteis, Pai, dentro da Tua obra, para a glorificação do Teu nome. Quero abençoar, Pai, cada vida, Pai, que está tomando esta decisão nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. David, venha para cá. Antes de David dar o aviso, eu quero fazer um aviso. Nossa irmã Jacineide pede para avisar que amanhã o Ministério de Intercessão irá para a segunda-feira de avivamento na extensão da nossa igreja em Nova Era. Começa às 13h30 e ela coloca aqui que as irmãs estarão vestidas de blusa preta e saia jeans. Paz do Senhor, queridos. Amém. Estamos na contagem regressiva para o nosso acampamento, que vai acontecer nessa sexta-feira. E a concentração, atenção acampantes, a concentração vai ser na frente da Simpla e às 16h15. 16h15 é a concentração. E a saída é às 17 horas. A concentração é às 16h15 e a saída às 17 horas. Pedimos a todos os acampantes para que sejam pontuais. Vocês realmente precisam chegar na concentração a partir das 16h15. Por quê? Porque você precisa acomodar suas malas, você precisa se acomodar nos locais. Então, para que ninguém se atrase, chegue nesse horário ou até antes, tá bom? Os ônibus vão estar ali na Simpra, vai ter as pessoas guiando cada um de vocês. Então, às 16h15 é o momento da concentração e a saída pontualmente às 17 horas. Esse ano foi preparado um manual do acampamento. Então, você que vai para o acampamento, que não esteve aqui ontem, no pré-acampamento e não recebeu esse manual, você vai poder pegar com a Dani. Dani está com o manual para entregar a cada um de vocês. Então, esse manual vai ter tudo que você precisa levar, horário, tudo para lembrar você. Então, é muito importante você pegar esse manual com a Dani, ok? Quero, desde já, agradecer a cada irmão que trouxe o seu recipiente, né, de aerosol vazio, de alumínio, e colocou aqui do lado, que tem nos ajudado nessa campanha. Já há um tempo atrás, eu tenho falado aqui que foi feita essa campanha para que nós pudéssemos ajudar na compra do nosso som e de outros equipamentos de som. Tanto microfone como outras coisas. E a gente fez a primeira venda para a glória e honra do Senhor. Você que contribuiu. O bag não estava cheio, né? Foi metade. Irmão Adilson que faz esse trabalho. Ele até nos enviou algumas fotos. Volta um pouco, Alisson, as fotos. Mais uma. Essa daí. Esse é o momento onde ele vai tirar essa tampa aqui de plástico. Realmente é um trabalho que ele exerce. Aqui dentro, mesmo sem o perfume, ele vazio ainda continua com gás. Então, é explosivo também. Então, ele faz todo esse trabalho aí. Retira a tampa, fura esse recipiente para sair o gás. Depois amassa, depois coloca num bag para depois vender. Então é um trabalho contínuo que o irmão Adilson tem feito de coração para ajudar a nossa igreja, para ajudar a obra do Senhor. Então, primeira coisa que se faz é você, irmão e irmã, que usa, né? Que eu creio que usa, em nome de Jesus.
esse recipiente aqui, e quando está vazio, você traz, tá certo? Não esqueçam. David, eu posso juntar na minha casa e trazer a bolsa cheia? Pode. Pode. E também, se quiser trazer de um em um, pode trazer sim. É uma coisa que não vai acumular insetos, formiga. Então, dá para colocar na bolsa, dá para trazer na mão. Traz, coloca aqui de lado, que o irmão Adilson tem o maior prazer de fazer esse trabalho para a obra do Senhor. E aí, ele faz toda essa separação, tá certo? A massa, para depois vender quando tem uma quantidade grande. Tava um bag 36 quilos foram acumulados, já tudo amassado desse alumínio, e resultou em R$ 278 para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Amém, glória a Deus. É coisa que a gente talvez não veja um valor, mas se cada um cooperar, vai dar certo em nome de Jesus. Então, se você ainda não trouxe, traga para honra e glória do Senhor. Irmão Adilson ainda deu uma oferta e aí concluiu com R$300. Então temos R$300 desses recipientes vendidos para a glória do Senhor. Amém? Continuamos contando com a participação de toda a igreja. Quero dar um aviso do Ministério Infantil. Domingo passado eu falei aqui que as inscrições para o Splash Ecopark tinham acabado, mas hoje a gente recebeu a notícia que as vagas voltaram a ser abertas. Por quê? Porque a tia Adri, a tia Ana, conseguiu mais uma van. Devido à procura dos irmãos, ela conseguiu mais uma van. E aí, se eu não me engano, é 28 lugares, tá certo? Se você tem interesse de ir no dia 8 de outubro para o Splash Ecopark, é um parque aquático maravilhoso, tem restaurante lá, tem tudo, até para comprar biquíni, roupa, tem tudo, boia. Vai ser um dia maravilhoso que o Ministério de Infantil vai estar promovendo, tanto para as crianças, como para os pais, como para os avós, como para quem também não tem criança, se você quiser ir, fique à vontade. A inscrição é R$50, tá certo? Você pode fazer a inscrição com tia Adri ou tia Ana e também pegar informações, tirar dúvidas com ela. Criança de 1 metro até 1 metro, acompanhado pelos pais, não pagam. Veja que bênção aí. E criança de 1,01 m até 1,30 m paga R$15. Lembrando que se você tem interesse, faça já a sua inscrição com tia Adri e tia Ana e o valor a ser pago é até o dia 30 de setembro. Então corre para as vagas não acabar novamente. É a segunda chance que está sendo dada para vocês. Amém? Congresso de Mulheres, dia 15 de outubro no Gibão. Eu quero que você guarde essa data no seu coração e na agenda. Por que no seu coração? Para que você possa orar por esse propósito. Esse congresso é o primeiro congresso realizado pela nossa igreja e vai acontecer dia 15 de outubro no Gibão, ali perto do Armazém Vitória, aqui em Ponto dos Carvalhos. Então divulga para todo mundo, é um evento gratuito, é um evento que vai ser aberto para a nossa igreja, para o vizinho, para a família. É um congresso de mulheres onde toda a igreja deve participar. Homem, criança, jovem, todo mundo. Então já faz a sua parte, orando, ajudando, contribuindo e também compartilhando essa mensagem que nós vamos receber lá do Senhor. Amém? Quem crê nisso? Amém? Os propósitos de nós fazermos eventos não é apenas para se ajuntar às pessoas, mas sim o propósito de sentir mais a presença do Senhor. Amém? É por isso que estamos aqui nessa noite, para se reunirmos em adoração a Ele, que é digno de todo louvor e de toda honra. Então, dia 15, nós contamos com a participação de todos. No local vai ter várias barracas lá, vendendo lanches, para que você possa também nos abençoar. O pessoal que for lá não vai passar fome, vai ter comida abençoada. E também vai estar com a gente a cantora Jerusa Barros, a pastora Abinete, da Rádio Maranata, tá certo? Então, já comunica para todo mundo aí para estar presente. Dia 15 de outubro, às 18 horas. Quero lembrar também que tem a camisa. Por favor, Alisson.
Vocês têm um banner da camisa aí. A camisa está sendo feita e se você quer garantir a sua camisa, ela é R$ 35,00. Pode falar com a secretária Nelly ou a diaconisa Marinalva. Agora fala antes, não deixa para a última não, pelo amor de Deus, porque tem um tempo. Olha aí a camisa, tá certo? Tem um pagamento via Pix e é até o dia 20 de setembro. Então corre, porque depois dessa data não vai estar pegando mais solicitação das camisas. Para todo mundo ficar lindo para a glória de Deus. Amém? Lá na frente tem cantina. Deus abençoe vocês. Vamos colocar de pé, meus irmãos, e vamos encerrar o culto desta noite, orar encerrando o culto desta noite. O evangelista Ivanildo vai estar orando e eu estarei impetrando a bênção apostólica. Irmão Leonardo, no final, vem aqui à frente. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por este dia tão maravilhoso que o Senhor nos proporcionou, ó Deus. Muito obrigado pelos teus filhos que nesta noite vieram, reuniram-se, ó Deus, pela manhã, pela noite, ó Deus, para te adorar, para te agradecer, para exaltar o teu nome, Deus. Pai, agora nos despede na tua paz, leva-nos em paz aos nossos lares, Deus. Dá-nos uma noite abençoada para a glória do teu nome, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e que as eternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Cumprimente o seu irmão e vamos todos na paz do Senhor.